a todos os voluntários que tornam possível esse nosso culto de louvor e adoração a Jesus. São muitas pessoas. Quero convidar você a expressar sua gratidão a todos eles. Eu agradeço também a todos que oraram por mim. Eu sofri do que eu chamo de fragilidade masculina. Primeiro perdi a voz, depois fiz a extração dos 2 últimos sisos. Agora eu sou um homem sem juízo. Nenhum. Eu não me responsabilizo pelos meus atos e penso que a minha dentista me liberou para isso. Mas é bom demais ter você aqui nessa noite. Recentemente eu estive visitando o oftalmologista, nosso irmão, Dr. Hisashi. Não sei se ele está aqui hoje. Eu estou sem óculos, então ali está. Estados Unidos, que foi fazer um exame, esse irmão não estava satisfeito com o fato de ter que usar óculos. Para ele era como que uma confissão de que a idade estava chegando. Ele resolveu memorizar aquele quadro com as letras, só para o doutor dizer que ele não precisava usar óculos. O doutor aponta e diz: que letra é essa? B. Que letra é essa? G. Que letra é essa? Y. Que letra é essa? W. Muito bem. E aqui? B. Aqui? X. Tá bem? Ele pergunta: e aí, doutor? Como é que eu me saí? O doutor responde: saiu bem. A única coisa é que eu te mostrei números e você ficou citando letras. É um problema de visão. E nós temos todos o desafio da visão, de como é que nós vemos a vida. Como é que enxergamos a vida? Como é que você enxerga a vida? Quais são as metáforas, as imagens que te vêm à mente quando você pensa o que é a vida? Escritor inglês G.K. Chesterton disse que lia Ilíade porque era uma saga de batalhas e a vida para ele era uma batalha. Um especialista em economia nos anos 40 e 50, Samuel Eliot Morison, disse que a vida é como um jogo de cartas. Você recebe a sua mão e tem que aprender a usar as cartas que você recebeu. Como você vê a vida? Seja sincero consigo mesmo por um momento. Algumas pessoas veem a vida como se ela fosse pura diversão. Então, essas pessoas vivem de festa em festa, buscando alguma maneira de encontrar entretenimento na vida. Outros veem a vida realmente como um jogo. E se é um jogo, uns ganham, outros perdem, e eu quero ganhar. Outros veem a vida como uma maratona. Então ele tem que empurrar, perseverar, insistir, até que essa vida acabe. Como você vê a vida? Talvez você vai se surpreender
quando considerar o que Deus diz a respeito da vida. Como a Bíblia define a vida e o que dá significado à vida. Porque todos nós estamos em busca de significado. Uma palavra. E é uma palavra que nós não gostamos. Obedecer. Não, você ouviu bem, você ouviu bem. Obedecer. Na tradição judaico-cristã, a vida constitui na sua essência obediência. Veja, Deus cria os seres humanos para a sua glória. Mas o ser humano só glorifica a Deus quando obedece a Deus. Deus não é glorificado quando nós não o obedecemos. E veja você, Deus sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que dá sentido à vida. Eu gosto de brincar que o meu pai foi o inventor do controle remoto. Porque quando eu era garoto ainda nós tínhamos uma TV de cores preta e branca, você sabe disso. E estava começando a lançar seletores de botão. Controle remoto não existia, mas meu pai, brilhantemente, apanhou uma vara de pescar. E da cama, ele conseguia esticar aquela vara para acionar os botões. Algumas vezes ele queria mudar de canal, abaixava o volume. Algumas vezes ele queria baixar o volume e mudava de canal. Mas eu não poderia pegar aquela vara de pesca e ir até a cidade, onde tinha uma lojinha de vara de pescar, e dizer para o dono: olha, essa vara não presta, ela não funciona, porque meu pai quer mudar de canal e abaixa o volume, ele quer mudar de volume e abaixa o canal, bom, e vice-versa, você entendeu? Olha, o dono da loja me diria o seguinte: ô Leandro, o problema não está na vara, a vara é boa, o problema está na função que você está atribuindo à vara. A vida fica vazia, sem propósito, e você vê o tempo passando, e você sabe que a sua vida está vazia, sem propósito, faltando algo. E você diz: esse negócio não funciona, mas esse negócio não está funcionando, porque a função que estamos atribuindo está equivocada. Eu vou ler algumas passagens, são vários versículos, se você quiser me acompanhar, muito bem, mas não é necessário. Eu vou ler todos eles rapidamente para você. No Antigo Testamento, uma palavra-chave é a palavra chamá, palavra hebraica que significa ouvir. E ela constitui o coração, a essência da fé judaica, veterotestamentária. Eu vou chegar lá. Veja só, em Êxodo, capítulo 19, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, escrito por Moisés, nós lemos no versículo 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, então sereis a minha possessão peculiar. Êxodo capítulo 24, versículo 7. A parte B do versículo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e esse aqui é chamar, é conhecido assim. Ouve, essa palavra é chamar, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A ideia aqui de ouve não é apenas escute, obedeça. Obedeça porque o Senhor é o único Senhor, não há outro. E um texto conhecidíssimo de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. No capítulo 15, o profeta Samuel tem um diálogo, na minha opinião, dos mais tristes da Bíblia, com um rei chamado Saul. Saul tinha recebido uma ordem
específica da voz profética. Ele deveria ter conquistado a batalha e deveria ter destruído todos os espólios de guerra. Mas ao invés de fazer isso, ele reteve uma parte, ele dividiu entre os seus soldados. E quando o sacerdote, profeta e juiz, Samuel, chega para confrontá-lo e diz: o que você fez? Ele disse: não, eu separei isso para oferecer a Deus em sacrifício. E é daí que encontramos uma das frases mais importantes do Antigo Testamento. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantos aqui têm filhos? Bom, eu imagino que todos nós nos empenhamos para ensinar os nossos filhos aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é justo, aquilo que é certo. Mas imagine que numa noite a polícia bate lá na porta da tua casa e seu filho é preso porque ele furtou numa loja um celular, um smartphone de última geração. E enquanto a polícia está levando o seu filho, você diz: meu filho, por que você fez isso? Ele diz: eu roubei isso, eu furtei isso para te dar de presente. E você diria: meu filho, é melhor obedecer do que sacrificar. Era isso que estava acontecendo ali. Veja você que no Antigo Testamento nós aprendemos da fé judaico-cristã que ouvir a Deus era mais importante do que ver Deus. Você deveria ouvir a Deus e dar ouvidos à voz de Deus. Já na mentalidade grega, era diferente. Quando nós estudamos as mitologias greco-romanas, o importante era ver os deuses. Ter uma experiência mística e ver os deuses. E depois disso, por um processo de introspecção e reflexão, você obedeceria à sua razão, o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Diferente. No Antigo Testamento, e a tradição judaico-cristã, ou seja, no Novo Testamento, nós não estamos tão interessados se vamos ver Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus e não queremos obedecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração ou a nossa razão. Nós queremos obedecer a Deus. Está comigo aí? Diga amém. Veja só, 3 palavras para entendermos como podemos definir obediência. A primeira palavra é ouvir. A segunda palavra é confiar. A terceira palavra é agir. Vamos ver se lembramos? Primeiro, depois, agir. Ouvir, confiar, agir. Porque veja, eu posso ouvir e não dar ouvidos. E normalmente eu não sigo aquilo que Deus deseja de mim porque eu não confio. Ouvir, confiar, agir. Isso é obedecer. E há no Novo Testamento um texto que ilustra perfeitamente o que isso significa. Eu peço a gentileza de que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do 1º versículo. Mateus, Marcos, Lucas, João, o 4º evangelho. Se você encontrou, por favor, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado
Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Parêntese aqui. Isso é um hebraísmo, não tenho tempo de explicar, mas Jesus não foi rude. Não que eu estou querendo transformar a Bíblia numa coisa mais diluída, mas é um hebraísmo. Era como ele dizia: minha senhora. Mas vamos em frente. Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estava-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas guardastes tu o melhor e bom vinho até agora. Assim, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa passagem é fascinante. Você deve ter notado no primeiro versículo, diz assim: 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Depois de Jesus ser batizado, e o batismo de Jesus foi extraordinário. Voz do céu, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pombo, numa morfê de pombo. Foi uma coisa espetacular. Cheio do Espírito, na versão de João, ele passa a recrutar os seus primeiros discípulos. Um desses discípulos, inclusive Natanael, é recrutado por meio de uma revelação especial. Eu vi você debaixo da figueira, lembram disso? E com todos esses fenômenos ali, 3 dias depois, Jesus apanha esses discípulos, ele cheio do Espírito, com manifestações extraordinárias, ele vai ao templo. Não. Ele vai à sinagoga? Não. Ele vai a uma festa. Ele vai a uma festa de casamento. Esse Jesus é extraordinário. Nós imaginamos que alguém cheio do Espírito e cheio da manifestação de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é se enfiar num templo religioso. Mas o que faz Jesus? Ele vai para uma festa. Primeira coisa que eu e você devemos ter em mente é que é o desejo de Jesus participar daquelas coisas que são comuns da vida. Quando nós fecharmos aqui hoje, apagarmos as luzes, Jesus não vai ficar aqui nessa tenda, nesse tabernáculo. Ele quer ir com você. Ele quer ir para a sua casa, ele quer ir para o seu trabalho, ele quer ir para a sua festa. Jesus quer estar com você, conviver com você, ser desejado por você e não ser apenas uma experiência religiosa no domingo. Hoje, enquanto alguns torciam para a Croácia e outros para a França, Jesus estava lá com você. Ah, sim, ele ouviu cada palavra que você disse. Mas fique tranquilo, Jesus é gracioso e não legalista. Ele entende a sua emoção. Ele quer estar com você, ele quer ir com você, quer conviver com você. Amanhã, na segunda-feira, não é maravilhoso? Ele quer estar com você nas suas férias. Tão maravilhoso isso, não somente hoje. E Jesus está ali e há uma crise que tecnicamente hoje o universo corporativo chamaria de um problema de chain supply. Acabou o recurso, acabou o vinho. É importante nós entendermos porque isso é tão dramático. Veja só,
O estudioso John Duncan Martin Derrett, um professor de direito do Meio Oriente, particularmente nos dias de Jesus, ele explica que aquela era uma experiência social, o casamento era uma experiência social de reciprocidade. Está comigo aí, diga amém. Veja só, quando você convidava alguém para um casamento, essa pessoa tinha a responsabilidade de ir ao casamento e levar o presente. Ele não podia dar um ovo, ele tinha que dar uma galinha de presente. O outro lado é que quem convidava deveria oferecer aquela festa de arromba, porque era uma experiência de reciprocidade. Então, se você chegasse lá para comer, ele não podia te servir o ovo, ele tinha que servir uma galinha. Imagina se a moda pega hoje esse negócio da reciprocidade. Ah, você me deu um Tupperware no meu casamento? Nem um joguinho de Tupperware? Imagina se a moda pega. O outro lado, olha, um pãozinho com carne maluca? Você está de brincadeira comigo? Mas graças a Deus isso já se foi. Mas imagine aquele contexto. E essas festas poderiam durar de 3 dias a uma semana inteira. E da um determinado momento, Maria, provavelmente, essa festa de casamento é de algum parente de Jesus. Alguns estudiosos chegam a especular, talvez de uma irmã de Jesus. Acabou o vinho. Veja a crise que eles estão vivendo. Porque Maria toma a iniciativa e diz, olha, Jesus, acabou o vinho, e como é que vamos fazer? O negócio vai ficar litigioso aqui. Jesus diz algo formidável, diz assim, a minha hora ainda não chegou. O que significa isso? Quando nós pensamos a minha hora, não era uma grande oportunidade dele humanamente ser celebrado. Sabe qual é a hora de Jesus? A hora de Jesus é quando ele vai à cruz do Calvário. E num ato dramático e profundo de extrema obediência, ele entrega a sua própria vida por mim e por você. Para fazer aquilo que nós chamamos de expiação dos nossos. Não foi uma ação sadomasoquista entre o Filho de Deus e Deus, mas foi a única alternativa para que eu e você pudéssemos receber graça e termos acesso pleno à presença de Deus. Essa era a hora que havia de vir. Apesar da hora de Jesus ainda não ter se concretizado naquele momento, Jesus decide fazer algo. E Maria diz assim, aqueles serventes que ali estavam, façam tudo o que ele disser, façam tudo o que ele mandar, deem ouvidos às palavras dele. E aí, meus amigos, a história vira de cabeça para baixo, porque algo tão extraordinário acontece ali, que eu e você sabemos que não acontece ordinariamente, porque nós sabemos que água não se transforma em vinho, porque a composição química da água é tão diferente da do vinho. Para que água se transforme em vinho, é necessário que haja a criação de partículas químicas que não existem aqui, e que somente Deus poderia fazer. A história fica fora da curva. E aí Jesus chama aqueles servos que devem obedecê-lo, sob os olhos dos seus discípulos, e ele diz assim, olha, vocês estão vendo aquelas 6 talhas? Eram como jarros, vasos grandes. Cabia ali aproximadamente 600 litros de água. E eram vasos utilizados nas purificações cerimoniais dos judeus. Quer dizer, o judeu fazia lavagens com aquelas águas para poderem prestar o seu serviço religioso. Vou até aqui. Você entendeu? Essa é a imagem. Então Jesus, a primeira coisa Jesus diz, encham essas talhas. Agora, encher 600 litros aproximadamente de água, num lugar que tem pouca água, e que você não tem recursos mecânicos para fazer o abastecimento, só aí já era um desafio.
Mas eles dizem, tá bem, vamos encher. Como? Provavelmente com cântaros, com jarros, eles iam carregando e enchendo. Um trabalhão. Não sabemos nem quanto tempo eles levaram para encher aquilo. E o texto nos diz que eles foram tão obedientes, você deve ter notado na leitura, que eles encheram até em cima. Não foi até em cima, obedeceram fielmente. E aí Jesus diz uma coisa fantástica a eles, diz assim, agora, vocês apanham aí a água, veja que até esse momento a água não virou vinho. Apanha a água e leve para o sommelier da festa. Do cara que entendia de vinho. E eu admiro esses servos, primeiro por encher as talhas, depois por ter coragem de pegar daquele lugar em que se lavava e levar até o sommelier. Pode ver que o texto diz assim, ele não sabendo de onde vinha a água, embora eles soubessem, deram para ele. Se ele soubesse de onde tinha vindo, como ele não sabia de onde tinha vindo, agora com a água transformada em vinho, possivelmente na mão dele, ele diz, rapaz, chama o noivo, porque todo mundo dá logo o primeiro vinho, e quando todo mundo já está meio John Brown, é que se dá qualquer coisa a eles, mas vocês guardaram o melhor vinho para o final. Sensacional. E o texto nos diz que ali, naquele casamento, Jesus manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos o valor da obediência. Que mesmo quando Deus parece nos pedir algo que seja tão absurdo, parece tão absurdo, não parece? Enche a talha, tira a talha, leva água. Parece tão absurdo. Mas quando eu obedeço a Deus, eu vejo a glória de Deus. Veja, nós fomos criados para a glória de Deus e Deus não é glorificado sem obediência. Mas nós não somos apenas criados para a glória de Deus e obediência. É que quando nós obedecemos a Deus, glorificamos a Deus, nós desfrutamos da presença de Deus. Há prazer na presença de Deus. Eu tenho uma amiga, aliás é um casal amigo no Nordeste, eles são sensacionais. Ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, ela diz assim, o meu Jesus é lindo e cheiroso. Eu não entendo exatamente isso, mas ela descreve esse desfrutar de Jesus. É tão real que ele é lindo e cheiroso. Quando eu me converti, tinha uma canção que dizia assim, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. E nós vemos mais do que uma experiência religiosa, mais do que seguir regras, seguir uma pessoa
glorificar essa pessoa por meio da obediência, ouvir, confiar, obedecer, e ele se torna tão real. Como você vê a vida? Eu quero concluir, porque nós ainda temos algo especial para essa noite. Amém, porque eu vou concluir, ou amém, porque temos algo especial? Obrigado. Eu me sinto muito melhor agora. Você sabe que a Torre Eiffel, ela foi concebida e construída em 1889. Ela foi construída para ser o símbolo de um grande encontro comercial que aconteceria em Paris. Mas naquela ocasião, vários artistas detestaram a Torre Eiffel. Inclusive, o famoso escritor Alexandre Dumas, escritor dos Três Mosqueteiros. Olha o que eles escreveram, eles fizeram uma petição. Nós, os escritores, pintores, escultores, arquitetos e amantes da beleza de Paris, protestamos com todo o vigor e com toda a indignação, em nome da França e do seu bom gosto, contra essa horrível e monstruosa e inútil Torre Eiffel. Hoje, qualquer pessoa que visite Paris, se não tirar uma foto lá, vai ter que fazer um Photoshop depois. Porque ir a Paris e não ver a Torre Eiffel. O tempo justificou e defendeu Alexander Eiffel, que projetou a torre. O que eu quero dizer com isso é que não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito quando decidimos obedecer o Evangelho. Se você faz algo, perdoa alguém, porque essa é a vontade de Jesus. Se você anda mais uma milha com alguém que te ofendeu, porque essa é a vontade de Jesus. Se você luta por um relacionamento, porque essa é a vontade de Jesus. Se você abre mão de algumas coisas na sua vida, porque os seus princípios e valores estão sendo moldados pela vontade de Jesus, você vai ouvir muitas críticas, talvez não esteja alinhado com a cultura do seu tempo, talvez as pessoas produzam manifestos contra a sua decisão, mas eu te digo, o tempo e a eternidade vão mostrar a você que obedecer a Jesus vale a pena. E nessa noite, para ilustrar de maneira tão vívida a boda de Caná, nós temos o nosso irmão Beto e Andréia, que estão completando hoje 25 anos de casamento. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu celebrei o casamento deles. Beto entrou elegantíssimo num terno verde, sapatos marrom, era marrom verniz. Eu brinquei com ele na época, e depois de tanto tempo eu vou pedir perdão. Eu disse, cara, você parece o grilo falante com essa roupa aí. Então, hoje eu te peço perdão em público aqui. Você me perdoa? Sim. Vamos ficar aqui de frente para mim, por favor. Segurando a mão esquerda da sua esposa. Isso, esquerda é aquela que já tem isso. Olhando para ela, não para mim, olhando para ela aqui. Ó. Cadê? Quem vai tirar uma foto? Isso, então vem aqui, vamos virar para facilitar o trabalho. Aqui. Diga assim. Segura direitinho as duas mãos. Não, Com esse anel, eu renovo todos os meus votos e prometo te amar na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Com esse anel, eu prometo renovar os votos. Ela está falando baixinho, ela está falando. Renovar os votos de te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza,
na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai querido, nós te agradecemos por esse casal que, sob tua graça, eles têm procurado te obedecer e amar um ao outro. Eu agradeço pela oportunidade, como uma comunidade de fé, de celebrarmos juntos essa ocasião tão especial. Que o Senhor os abençoe e que a obediência deles a Ti faça, Senhor, com que a glória de Cristo se manifeste a cada dia. É no nome do nosso Salvador Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Por favor. Pera, por favor. Tem mais uma parte importante. Diante de Deus e de todas essas testemunhas, pela autoridade que me foi investida, eu abençoo a renovação de votos e digo que você pode beijar a tua esposa. Agora sim! Vamos ficar em pé. Que Deus te abençoe grandemente. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Que o Senhor te abençoe grandemente. Que Ele guie os seus passos. Que você desfrute da presença real de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Aleluia. Deus abençoe, ótima semana.